Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional desta sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito de Presidente Olegário, Antônio Cláudio Godinho, e que foi eleito, na semana passada, o novo presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, a Amapar. Prefeito, primeiro eu gostaria de parabenizar o senhor lá pela eleição, por ter conseguido convencer os pares lá na eleição por unanimidade, para presidir aí essa importante entidade aqui na nossa região. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Para nós foi uma satisfação muito grande, Maurício, ter tido esse apoio dos companheiros, né? O presidente Olegário sempre foi associado à Amapar, sempre fez parte do quadro da Amapar e nunca tinha tido um prefeito presidente da Amapar. Baseado nisso, principalmente, nós reivindicamos o cargo, né, e tivemos apoio integral dos companheiros. Graças a Deus fomos eleitos na segunda-feira passada por unanimidade. Então, prefeito, a Amapar é uma instituição muito importante, eu imagino, principalmente para os municípios menores, né? Porque é a união de forças. Não tenho dúvida, né? Nós representamos aí mais de 400 mil habitantes, quando se coloca aí os 18 municípios que fazem parte da Amapar. Uma região economicamente muito importante para o Estado, né? Que tem uma produção agrícola, principalmente, muito grande e que, às vezes, fica meio à mercê da atenção dos nossos governantes, né? Foi com esse intuito que a Amapar foi criada, com o intuito de estar defendendo os interesses da região do Alto Paranaíba, e nós temos essa responsabilidade de representar bem a Amapar agora, representar toda essa população desses 18 municípios. São 18 municípios presentes lá. São 18 municípios, apesar de que, no momento, nós contamos com 14. 4 municípios estão afastados da Amapar por conveniência ou por motivos alheios à nossa vontade. Uhum. E estão presentes municípios importantes, né? Além de Presidente Olegário, Patos de Minas, Lagoa Formosa, de Patrocínio para cá está presente na Amapá. De Patrocínio para cá, de Santa Rosa para cá, de Lagamar para cá, de São Gonçalo do Abaeté, né? Tudo faz essa circunferência aqui, esse raio de mais de 100 quilômetros, quase 200 quilômetros que atinge a Amapá, né? Está centralizado aqui na Amapá. Uhum. E qual tem sido o principal trabalho lá, prefeito? Olha, principalmente na busca de melhorias para a região. Eu acho que essa é a principal bandeira da atual administração. Nós estaremos em contato constante com os governantes, aproveitando da nossa aproximação, da nossa proximidade com o vice-governador Antônio Andrade, dessa amizade que nós temos. Ontem mesmo já estivemos lá com o vice-governador e já estamos agendando uma reunião ampla com todos os prefeitos da região da Amapá, componentes da Amapá, para que cada um leve a sua reivindicação. Esperamos ter atendido pelo menos parte desses nossos pleitos pelo vice-governador, pelo governador do estado de Minas Gerais, né? Porque a gente sabe as dificuldades que os municípios cada um enfrentam e, apesar também do estado estar em dificuldade, nós temos que buscar recursos. É o que eu ia falar aqui agora, deve ser um desafio maior, né, prefeito? Porque a situação não está fácil. O estado tem reclamado muito, a União, inclusive, tem reclamado muito. De fato, a gente sabe que a situação é difícil do Estado, mas nós também temos que contar com esse apoio. Não sei de onde o governador Pimentel vai tirar recursos, mas, por exemplo, eu cito aqui o asfalto que liga Carmo do Paranaíba a Quintinos. Falta pouco mais de 5 quilômetros para ser concluída, uma obra importantíssima para aquele município, que não pode ficar aí parada, né? O governador tem que arrumar um jeito de terminar essa obra. Essa é apenas uma das reivindicações que nós temos a nível de Amapá. A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho voltamos no nosso programa Opinião Regional. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, a gente conversa aqui com o prefeito de Presidente Olegário e presidente da Amapar, Antônio Cláudio Godinho, o Palito. Prefeito, antigamente, a Amapá disponibilizava de máquinas, né, para fazer serviços para os municípios. Hoje não dispõe mais desse serviço. A Amapá hoje já não tem mais um maquinário, né? Temos uma equipe técnica de apoio aos municípios, né, na elaboração de projetos e outros serviços mais, mas máquinas não temos mais, não. Uhum. Essa equipe técnica eu imagino, importante, porque, como dizem a maioria dos prefeitos, né, o que falta para buscar recursos, muitas das vezes, é um bom projeto. Tendo um bom projeto, os recursos aparecem. Pelo menos esse é o discurso dos governos, tanto estadual como federal, mais o federal. Não é bem assim, né? Nós sabemos que existem bons projetos
e o recurso é que não vem. Mas da nossa parte nós temos que fazer, Maurício, nós temos que ter uma equipe capacitada, gabaritada para estar elaborando esses projetos, né? E assim que surgir a oportunidade, os prefeitos reivindicarem o recurso junto ao governo federal, principalmente, que é onde tem mais dinheiro. A dificuldade financeira, ela é maior para os maiores municípios ou os pequenos municípios também estão enfrentando essa dificuldade? Cada um tem as suas peculiaridades, né? Nós temos alguns municípios aqui, eu cito o caso do Presidente Olegário, em que o ICMS dá uma contribuição boa para a nossa arrecadação, né? Mas tem municípios que o que favorece já é a área territorial. É o caso de Lagoa Formosa, que é um município pequeno, Arapuá, Matutina, mas cada prefeito tem as suas dificuldades também, né? Depende do que aconteceu para trás. Então, de modo geral, os municípios hoje estão em situação difícil, todos, né? Uma situação complicada financeiramente falando, e aquele prefeito que está conseguindo manter os pagamentos em dia está sendo um herói. Eu imagino que lá para Presidente Olegário não foi tão complicado, porque é um município que tem uma área agrícola muito grande e a agricultura ainda não sofreu com essa crise econômica, né, prefeito? É o que eu disse, né? O que tem salvado a lavoura nossa lá é a agricultura. É a lavoura, literalmente. É o agronegócio, né? Mas nós temos nossas dificuldades. Nós temos uma extensão territorial muito grande, temos aproximadamente 5 mil quilômetros de estradas vicinais que dão um trabalho danado. Nós temos, entre distritos e povoados, 8 comunidades rurais, né? Que nós temos que dar assistência constante. Então, temos lá nossas dificuldades também. Não é só não vivendo no mar de rosa, não. Sabemos que tem municípios, por exemplo, os municípios do norte de Minas, que vivem uma dificuldade muito maior, né, porque não tem produção agrícola praticamente nada, vive basicamente do FPM, e a população muito mais carente do que a população do Alto Paranaíba. Então, às vezes, esses problemas a gente fica queixando quando você conversa com o prefeito lá do norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, aí você vê que você está aí no céu. Como equacionar essa questão? Reduzir gastos. Esse é o caso, por exemplo, o município de Presidente Olegário, o senhor anunciou recentemente que não vai realizar o carnaval lá na cidade esse ano. Nós temos que trabalhar com muita austeridade, fazendo conta de cada centavo, né? Hoje nós temos, em número de servidores, praticamente a mesma quantidade de servidores que nós tínhamos em 2011. Isso depois de uma escola a mais, que tem mais de 20 funcionários, uma escola que não existia em 2011, e uma creche para a infância que tem quase 50 funcionários. Então, nós reduzimos em outras áreas para manter a educação e a saúde num nível aceitável, né? Mas a receita é essa, é fazer a conta de cada centavo, trabalhar com honestidade, pechinchar mesmo na hora de fazer as licitações, né, e tentar multiplicar os recursos que são escassos. Por falar em educação, prefeito, o senhor teve um problema recentemente e muitos outros municípios estão enfrentando essa mesma dificuldade, que é readequar principalmente as escolas do meio rural, né? O número de alunos tem diminuído no meio rural e manter as estruturas das escolas funcionando tem ficado mais caro. Patos de Minas, por exemplo, enfrenta essa mesma dificuldade. Como que o senhor equacionou esse problema lá, prefeito? Teve que fechar a escola, não fechou, fez turmas multisseriadas? Nós tivemos que realmente fechar algumas escolas, que causou um certo transtorno, né? Nós temos a dificuldade hoje maior, Maurício, é quando a obrigatoriedade do aluno de 4 anos, da criança de 4 anos para a escola, né? Não adianta nenhum prefeito, nenhum governante falar que é insensível à causa, que não é. Você vê uma criança de 4 anos levantar 4 horas, 5 horas da manhã, é um pecado. Mas a lei nos obriga a dar assistência, a colocar essas crianças na escola. Então, nesse sentido, nós tivemos que, inclusive, abrir uma escola em Galena para atender essas crianças de 4 anos. Se não fosse por isso, nós já tínhamos fechado mais algumas escolas. Mas é de cortar o coração mesmo, você vê uma criança de 4, 5 anos levantar tão cedo para ir para a escola. E os municípios não têm como aumentar mais as linhas de transporte escolar. Em Presidente Olegário, hoje, nós temos quase 40 linhas de transporte escolar, que custa praticamente R$200 mil para o município mensal. E o Estado repassa para nós menos de 10% disso aí, apesar de que 50% dos alunos que nós transportamos do meio rural para a cidade são alunos do Estado. Eu imagino que lá no seu caso, mais difícil ainda, porque o município é um dos maiores do Estado. Nós temos linha lá de 70 quilômetros. O menino anda 70 quilômetros até chegar na escola. É realmente muito pesado. Mas resolveu a questão.
Está resolvido. Está resolvido, não nos níveis que nós gostaríamos, né? Que não adianta você falar que uma turma multisseriada ela tem o mesmo aproveitamento que uma turma que não é multisseriada, que não tem, obviamente, né? Você tem, às vezes, turma ali de 2 ou 3 séries estudando com a mesma professora e ela tem que se desdobrar, né? Se dividir entre os ensinamentos para menino de 6 anos, de 10 anos e, às vezes, de outras idades aí. E o rendimento, claro que não é o mesmo, né? Qual seria a alternativa, prefeito? Apostar em tecnologia, o senhor acha que seria uma saída? Por exemplo, fazer o menino deslocar menos estudando através do computador? A tecnologia, ela, algum dia, na visão do senhor, ela vai poder resolver essas questões? Olha, não é muito fácil, Maurício. A gente sabe que hoje nós já temos essa tecnologia à disposição, mas às vezes esse aluno usa a internet para outros fins que não o estudo, né? Falta, acho que ao brasileiro, a cultura, a disciplina de ser autodidata, de ser ele mesmo buscar os conhecimentos, né? Mas nós temos que encontrar alguma solução. Talvez realmente manter essas escolas. Se a lei nos permitir, os recursos nos permitir, ter mais professores na zona rural para dar uma assistência melhor a esses alunos. Mas eu não vislumbro isso a curto prazo uma solução para esse problema, não. Eu acho que nós vamos demorar a chegar aonde nós queremos. E para manter as estradas rurais? Não é fácil também. Nessa época do ano, principalmente. Infelizmente, a chuva ela é muito bem-vinda, mas traz alguns transtornos, né? Graças a Deus que a chuva veio, e é muito melhor nós termos problemas com estradas do que com a falta de chuva. Porque a estrada um dia resolve. Ela quer estiar, nós vamos lá e colocamos um cascalho, um entulho, mesmo no tempo da chuva, e dá-se um jeito de passar, né? Agora, quando falta chuva, igual faltou para nós, no ano de 2014, que em Presidente Olegário nós tivemos que atender mais de 100 produtores levando água de caminhão-pipa, às vezes 60, 80 quilômetros, e chega lá o morador não tem nem onde armazenar essa água, porque nós não estávamos preparados para a situação. Esse sim é um problema grande. E aí a gente vê a pequenez das atitudes humanas perante as atitudes divinas, né? Deus, com uma meia hora de chuva, resolve o problema da população inteira. A gente fica ali pelejando, levando água no caminhão-pipa e não consegue resolver de jeito nenhum. Então, é melhor ter problema com estrada do que o problema com seca, Maurício. Agora, prefeito, o senhor me disse que acaba de voltar de uma reunião em Belo Horizonte, né? Inclusive chegou agora há pouco de Belo Horizonte, onde participava de um encontro com o vice-governador Antônio Andrade, e tem uma outra questão muito grave sendo discutida no Estado, que é a questão do mosquito Aedes aegypti, que hoje não transmite só a dengue mais, ele transmite a febre de chikungunya, transmite o Zika vírus, que aí é apontado como o possível causador da microcefalia. Quer dizer, a questão vai muito mais adiante e é um problema pontual. Com um agravante maior ainda, né? Foi dito nessa reunião que, se não me falha a memória, 118 países já vivem um problema do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, né? Que até o nome é difícil de ser dito. Então, a doença está se espalhando, nós já tivemos várias batalhas contra o mosquito da dengue, em outros tempos, achando que a dengue estava extinta no Brasil ou no mundo. Infelizmente, o mosquito está aí, fazendo parte do nosso dia a dia, e hoje com intensidade muito maior, e com a gravidade muito maior, principalmente em função do Zika vírus, né, que traz um transtorno. Imagina você quanto custa uma criança que nasce com a microcefalia, quanto custa para o Serviço Público de Saúde, quanto custa a sociedade, né? Então, não adianta os governantes por si, vamos resolver o problema. Se não houver o apoio da população, nós não conseguimos nada. A gente aqui aproveita até o espaço, Maurício, para conclamar a população a nos ajudar. E não é ajudando só denunciando o vizinho, não, que às vezes você preocupa muito com o quintal do vizinho, esquece de olhar lá na sua geladeira, aquele recipiente que está lá juntando água e guardando, procriando o mosquito da larva, da dengue, né? A larva do mosquito da dengue. Então, nós temos que preocupar com as nossas casas, principalmente, porque o mosquito, pelo que nós entendemos ontem da reunião, que tinha pessoas qualificadas e bastante conhecedoras do assunto, 90% dos focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas casas e não nos quintais sujos, né? E não na rua, em que às vezes o governante é taxado de incompetente porque ele está deixando a cidade suja, a cidade cheia de lixo, e às vezes a população, com uma atitude muito simples, poderia estar resolvendo.
Um copo descartável que é jogado no quintal serve de depósito de água que vai proliferar o mosquito da dengue, né? Então, realmente, é uma batalha difícil de ser enfrentada, mas nós temos que fazer, cada um fazer da nossa parte. Nós estamos deflagrando uma campanha em Presidente Olegário, em que nós estaremos adesivando os carros da prefeitura todos e a população, conclamando a população a nos ajudar. Se cada proprietário de um veículo colocar um adesivo, até mesmo por sua conta, um Citru, né, que deve custar R$20, R$30, conscientizando a população a fazer a sua parte, eu acho que a nossa parte nós vamos fazer e vamos amenizar um pouquinho isso aí. Essa é a nossa campanha de primeira, que nós estamos falando ela em primeira mão para você e que nós estamos encampando nos próximos dias. Essa campanha, o senhor está dizendo que vai implantar ela no município de Presidente Olegário, está implantando. A intenção é levar para outros municípios da Amapá também? Prefeito, o senhor vai sugerir isso na Olha, Maurício, associação? Não adianta eu resolver o problema do mosquito da dengue só lá em Presidente Olegário. Se Patos não combater, se Lagamar não combater, se Varjão de Minas, enfim, os municípios vizinhos, cada um não fizer a sua parte, o mosquito vai se proliferar. E, às vezes, o cidadão alegrense vê aqui em Patos, que é constante esse intercâmbio, né? Estudantes, pessoas que trabalham aqui, que vêm fazer compras, às vezes pode ser picada pelo mosquito aqui em Patos, levar a dengue para lá, vai entrar na nossa estatística lá, e vice-versa, né? Então, é uma ação conjunta que nós temos que fazer a nível de Amapá, de município da região do Alto Paranaíba, e nós temos que conclamar toda a população a nos ajudar, fazendo que essas ações nossas disseminem pelo Estado inteiro, pelo Brasil inteiro, e quem sabe até pelo mundo inteiro. Agora, prefeito, muitas campanhas já foram feitas, né? E a dengue continua, e ela vem com uma epidemia, ela diminui um pouco, mas ela retorna. Quer dizer, a batalha nunca foi vencida, de fato, né? O método não está equivocado? Não é preciso um pouco mais que isso para realmente resolver essa questão? Nessa reunião que eu participei ontem, Maurício, estava lá o secretário de Estado de Saúde, o senhor Fausto, né, o vice-governador, o prefeito de Bom Despacho, que é um profundo conhecedor do assunto, e realmente o clima de pessimismo imperou, principalmente por parte do prefeito de Bom Despacho, que se sentiu incapaz de estar resolvendo o problema. Inclusive, ele fez um histórico, né, como eu disse antes, desde o início do século XX, as batalhas que já houveram contra o mosquito da dengue, e, infelizmente, o mosquito tem sido vencedor, né, e a cada dia que passa, a doença vem, o problema vem a sendo aumentado, né? Nós não vimos, começamos a ouvir falar em Zika vírus de pouco tempo para cá. Não tinha isso. Antigamente era só o mosquito. Eu estava lendo, se não me engano, é a primeira epidemia no mundo do Zika vírus, é essa no Brasil. Que já tem casos em Minas, inclusive, né? Os jornais de ontem já deram 2 ou 3 casos em Minas e daqui a uns dias vão ser milhares, infelizmente, né? E isso volto a dizer, vai onerar muitos cofres públicos, porque uma pessoa que nasce com a microcefalia vai ser dependente do serviço público de saúde o tempo todo, a vida inteira. E, infelizmente, quem paga isso somos nós, com os nossos impostos. Agora, é preciso a população conscientizar, não só limpando os seus quintais, mas fazendo o mínimo, que é deixar o agente de saúde entrar em sua residência. Há alguns dias, prefeito, a gente estava acompanhando 2 agentes de saúde ali no bairro Nova Floresta, e eu fiquei impressionado com a atitude de uma senhora que ela não quis segurar o cachorro dela para a agente de saúde entrar no quintal dela. Quer dizer, a agente de saúde teve que ir embora sem entrar no quintal dela, porque ela não quis segurar o cachorro, ela não quis amarrar o cachorro, ela não quis segurar o cachorro para a agente de saúde entrar. Então, assim, se a pessoa não quer fazer a limpeza, não quer contribuir, que ela pelo menos deixe o agente de saúde entrar para fazer ali a coleta, para fazer o trabalho. Infelizmente, Maurício, a gente assiste isso com uma certa frequência, né? Quando a prefeitura promove o mutirão, implicitamente nós estamos entendendo que o mutirão tem a participação da população, mas o que acontece na maioria dos casos? Os moradores da casa cruzam os braços e ficam assistindo os agentes da prefeitura ir lá recolher o lixo que ele jogou debaixo do pé de laranja, que ele jogou lá debaixo da goteira, que está lá juntando água e procriando o mosquito, a larva do mosquito da dengue. Parecendo que esse é um problema só do prefeito. Pelo contrário, às vezes as pessoas têm raiva do prefeito, por motivos diversos, e ficam obstruindo o trabalho dos servidores públicos. Não, gente, o problema é nosso, é da população.
eu fico imaginando se a gente tivesse capacidade de saber assim, o mosquito que picou aquela gestante que fez o filho nascer com microcefalia, nasceu aqui em casa, se eu tivesse combatido esse mosquito, podia ter evitado. Olha, você vê o peso que é a consciência, a nossa responsabilidade até onde vai. Só que a gente, infelizmente, não tem como identificar, mas isso nos faz refletir. Se eu não fizer a minha parte, eu posso estar contribuindo para o aumento da microcefalia, que é apenas uma das doenças, né? Agora, prefeito, surgiu um alento novo, que é uma planta, que agora me fugiu o nome, e que essa planta ela atrai a libélula, e que, se não me engano, a libélula ela procria no mesmo espaço do mosquito Aedes aegypti. E esse convívio não é muito saudável. A larva da libélula ela acaba eliminando a larva do mosquito Aedes aegypti, e, se não me engano, tem estudos em torno disso e que pode dar certo. Inclusive, amanhã a gente vai fazer uma reportagem aqui para o NTV News a respeito dessa planta e dessa possibilidade. Falta investimento em pesquisas para realmente buscar um método mais eficiente para acabar com o mosquito, prefeito? Se falta, Maurício, pelo menos essa expansão do mosquito no mundo, de repente vai trazer a solução, né? Nós assistimos agora, os Estados Unidos está sendo invadido por mosquito. O mosquito está invadindo ali do sul para o norte. Então, obviamente, é um país que tem muito dinheiro, que tem muito recurso, que tem a pesquisa muito mais adiantada do que os países do terceiro mundo, que vai investir em pesquisa. Pelo menos é um alento, né? Mas enquanto os resultados da pesquisa não vêm, que são resultados a longo prazo, mesmo esse caso que você citou aí, vai demorar a dar resultados. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso está nas nossas mãos, porque nós não fazemos a nossa parte. E em Patos de Minas também, gente, tem gente fazendo mutirões por conta própria, né? A gente viu aí recentemente um mutirão lá no Alto Limoeiro, os moradores se uniram lá e fizeram um mutirão por conta própria para fazer a limpeza do bairro. Amanhã tem um mutirão lá no bairro Copacabana, os moradores do bairro Copacabana se uniram e vão fazer o mutirão lá. É sinal de que as coisas começam a andar também, né? Graças a Deus, Maurício. É interessante, assim, agora mesmo nós estávamos discutindo, você falou que na sua casa tem calhas, né, que provavelmente está juntando água. Na hora de construir, tem muita gente começando a construção da sua casa agora, por que não refletir? Gente, se eu tenho que colocar a calha, vamos evitar a calha, vamos evitar um foco de dengue futuro, né? Coloca a telha comum, que nós já acostumamos aí, que a água bate, escorre, vai para o solo, né? São atitudes pequenas atitudes que, de repente, vai dar resultado. A calha é um complicador, realmente. É um complicador, porque está lá em cima, quem é que vai subir na sua casa uma vez por semana, igual o governo tem feito essa campanha, que é muito válida, de tirar 10 minutos por semana para combater o mosquito da dengue, mas quem é que tem tempo, nessa correria que nós estamos vivendo, de subir lá no seu telhado e ver se tem água juntando lá na sua calha? As pessoas fazem uma, duas vezes, depois cansa, esquece, né? E acaba não fazendo mais. E essa é a época, né? Verão, chuva, calor, a época ideal para o mosquito, a época mais importante das pessoas fazer o combate do mosquito. Então, Maurício, só voltando ao assunto da reunião de ontem, ficou acertado que nós estaremos fazendo uma reunião, o governo do Estado estará convocando inicialmente os presidentes dos consórcios municipais de saúde, inclusive eu sou presidente do CISALP também, né? Inicialmente fazendo uma reunião com os presidentes dos consórcios e depois com todos os prefeitos, no intuito de mobilizar realmente os prefeitos do Estado de Minas Gerais para estar fazendo realmente uma ação grande para estar combatendo o mosquito da dengue. Por mais ineficiente que possa parecer nossas ações, mas algum resultado vai dar. Tá ok. Quero agradecer aqui a presença do prefeito Palito. Nosso tempo se esgotou, infelizmente, prefeito. Quero agradecer e parabenizar mais uma vez pela eleição à frente da Amapá. Obrigado, Maurício. Obrigado aos telespectadores e vamos cada um fazer sua parte no combate ao mosquito da dengue. Essa é a maior preocupação que nós temos na atualidade. Boa noite. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Esse programa que tem o oferecimento do Le Salão. Le Salão fica na Avenida Padre Almir. O telefone é o 3822-7636. Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.